Olá, o meu nome é Giovanni Harvey e é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos conversar hoje sobre as lutas históricas do movimento negro no Brasil, para que nós possamos entender a influência, o impacto, o exemplo que essas lutas tiveram, inclusive no tempo contemporâneo, né? O quanto que elas nos inspiram, o quanto que elas foram disruptivas, cada qual a seu momento, e puderam traduzir em feitos históricos toda a indignação, toda a resistência, a capacidade de organização da população negra, valores que muitas vezes são colocados num plano secundário, muitas vezes nos leva a ter a compreensão equivocada de que as lutas do movimento negro são lutas recentes ou que são lutas inspiradas em fatos históricos que aconteceram em outros países. Então hoje nós vamos nos dedicar a analisar 5 eventos históricos cuja dimensão e as informações ainda são objeto de estudos e de pesquisas. Então, a cada momento, novas informações surgem a respeito desses fatos históricos. Os 5 fatos históricos associados à resistência das pessoas negras desde o período da escravidão, no sentido de construir relações étnicas, igualitárias, enfrentando a opressão da escravidão e, posteriormente, a discriminação e o racismo. Primeira luta histórica, a construção do Quilombo dos Palmares, do final do século XVI até o final do século XVII. Depois, nós vamos abordar a Revolta dos Búzios, no final do século XVIII. Depois, nós vamos abordar a Revolta dos Malês, primeiros 3 décadas do século XIX. Depois nós vamos nos debruçar sobre a Frente Negra Brasileira, no início do século XX. E vamos concluir a análise desses 5 fatos históricos abordando o teatro experimental do negro, já próximo da segunda metade do século XX. São 5 movimentos e a escolha deles se deu para que nós pudéssemos ter uma diversidade na análise. São movimentos, embora tenham conexão, são movimentos com identidades próprias, e os valores que esses movimentos defendiam permanecem presentes ainda hoje nas lutas empreendidas por mulheres e homens negros em busca da construção da igualdade racial. Além desses 5 eventos históricos, eu vou abordar o processo de construção de 2 institucionalidades: a Sociedade Protetora dos Desvalidos, fundada no século XIX em Salvador, e os clubes sociais negros que foram criados também no final do século XIX, e alguns deles perduram até hoje, sendo centenários. Vamos então começar? Nesse momento nós vamos nos debruçar sobre o Quilombo dos Palmares, constituído no final do século XVI, na então capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas. A capitania foi desdobrada em vários estados, na região conhecida como Serra da Barriga, ali no alto de uma formação, seguindo inclusive um método militar utilizado também pelos portugueses. Se vocês puderem observar, por exemplo, as pessoas tiverem a oportunidade de ir no Rio de Janeiro conhecer as fortificações que ficam na região de Niterói, o Forte do Pico. É uma tecnologia militar que se assemelha a tecnologias militares à época utilizadas pelos portugueses. O que nos faz supor que essa tecnologia é produto de tecnologia militar, de organização, que os africanos escravizados trouxeram do continente africano. Então, no alto da Serra da Barriga, sob a liderança de Zumbi dos Palmares e Gangazumba, se organizou o Quilombo dos Palmares, que se constituiu por africanos escravizados, fugitivos de vários engenhos na região, e o Quilombo dos Palmares se constituiu com uma organização política, com uma organização econômica, com uma dinâmica social por cerca de 100 anos. Ao longo desses 100 anos, várias expedições organizadas pela coroa portuguesa
foram estruturadas, se deslocaram para lá e foram derrotadas pelos quilombolas. Até que no final do século XVII, uma expedição liderada por Domingos Jorge Velho conseguiu suplantar o Quilombo dos Palmares. Embora tenha ocorrido essa derrota militar no final do século XVII, vários focos de resistência permaneceram ativos, na forma de outros quilombos ou de ações de enfrentamento à coroa portuguesa. Então é importante que o legado do Quilombo dos Palmares seja reconhecido, seja valorizado e que ele sirva de exemplo do quanto que os africanos escravizados conseguiram chegar, onde que os africanos escravizados conseguiram chegar, resistindo por quase um século a investidas militares patrocinadas pela colônia portuguesa. O segundo fato histórico que eu gostaria de me debruçar é a Revolta dos Búzios. No final do século XVII, o processo de constituição do Quilombo dos Palmares, e agora nós vamos debruçar sobre a Revolta dos Búzios, a Conjuração Baiana, que ocorreu em 12 de agosto de 1798, na capitania da Baía de Todos os Santos, atual cidade de Salvador. Essa insurreição ela foi influenciada pela Revolução Francesa, pelos movimentos libertários no Haiti, e por todo um contexto internacional no qual valores republicanos, valores de igualdade, começaram a se propagar pelo mundo. E essa Conjuração Baiana, diferente da Inconfidência Mineira, ela teve um caráter popular, que teve dois líderes. Eu destacaria Manuel Faustino de Santos Lira e Luísa Francisca de Araújo. A Revolução dos Búzios foi duramente reprimida, os seus líderes foram presos, foram mortos em praça pública. Ficou o registro histórico de uma insurreição política na região do Brasil com maior presença de pessoas negras, com protagonismo de mulheres negras e de homens negros. Esta repressão à Conjuração Baiana fez com que os seus líderes, os remanescentes partícipes que não foram mortos, se reorganizassem. E, inclusive, nesse processo de reorganização, uma das iniciativas foi a constituição da Sociedade Protetora dos Desvalidos, a SPD, ainda hoje existente em Salvador, ativa e promotora de uma série de iniciativas de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial. Um dos desdobramentos foi a criação da SPD, Sociedade Protetora dos Desvalidos, sobre a qual nós vamos voltar a falar mais no final dessa videoaula, mas retornando a esse processo posterior à Revolta dos Búzios, nós temos então uma reorganização política e temos então a maior insurreição liderada por africanos escravizados no Brasil, em 1835, mais precisamente no dia 25 de janeiro de 1835. Nesta data, aproximadamente 600 africanos escravizados se insurgiram no maior levante de africanos escravizados da história do Brasil. A Revolta dos Malês teve vários líderes. Eu destacaria o Manuel Calafate, o Luiz Sanin e o Elesbão do Carmo. E foi uma revolta política. O objetivo dessa revolta, aí sim, um enfrentamento direto e franco dos africanos escravizados ao status quo. Uma revolta libertária, que ainda hoje atrai a atenção de estudiosos e pesquisadores que buscam elementos para que nós possamos ter a exata dimensão do que esses líderes revoltosos, africanos escravizados, buscavam alcançar naquele momento. O quarto movimento que eu gostaria de analisar hoje é a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, cujo manifesto foi lançado na década de 30,
e perdurou. A Frente Negra começa, inclusive, com uma influência integralista e depois, quando o Estado Novo é estabelecido, ela passa a ser alvo de repressão. É um movimento político que, inclusive, tinha uma vertente de constituição partidária. É um debate que se projetava no campo da educação. O Manifesto da Frente Negra Brasileira abordava questões como igualdade no ambiente do mercado de trabalho, representação política. Então, enfim, uma série de outros aspectos já no período republicano, indicando um processo gradual de empoderamento, de posicionamento político da população negra no Brasil. E o quinto movimento que eu gostaria de abordar é o Teatro Experimental do Negro, que é instituído em 1944 e que esteve ativo até 1961. Teatro Experimental do Negro teve como principal líder Abdias do Nascimento, mas que projetou uma série de pessoas importantes na dramaturgia brasileira, dentre as quais eu destaco a grande atriz Ruth de Souza. O conhecimento e a compreensão destes movimentos nos ajudam a ter a dimensão de que a luta da população negra no Brasil não é uma luta que começou agora. Nós não estamos, nesse momento, inventando a roda. Os desafios que estão colocados para a nossa geração são desafios que exigem a nossa atenção, são desafios que nos motivam a que nós possamos enfrentá-los com coragem, que nós possamos buscar soluções inovadoras para enfrentar um racismo que se transforma, como nós vemos hoje ocorrer na sociedade brasileira, à medida que nós avançamos, inclusive há um recrudescimento de manifestações racistas, que muitas vezes não eram percebidas como tal, mas a análise desses 5 movimentos nos mostram que os nossos antepassados lidaram com situações tão ou mais complexas do que as situações com as quais nós lidamos hoje. Se nós pararmos para pensar o que é um empreendimento organizativo de domínio territorial de pessoas negras no século XVI, como o Quilombo dos Palmares, nós certamente encontraremos inspiração em todos os exemplos de luta e de resistência empreendidos pelos quilombolas, não apenas do Quilombo dos Palmares, mas de todos os quilombos que existem no Brasil até hoje. Nós não podemos ter um entendimento que o debate, que a luta dos quilombolas se restringiu apenas ao Quilombo dos Palmares. A luta dos quilombolas é uma luta cotidiana. Os remanescentes de quilombos, as comunidades quilombolas existem, estão espalhadas pelo Brasil todo. São centenas de comunidades quilombolas que lutam pelo reconhecimento da sua condição histórica e social, que lutam pela titulação dos seus territórios, que lutam pela ampliação e pela cobertura de políticas públicas. Então, quando se fala em Quilombo dos Palmares, embora o Quilombo dos Palmares seja uma referência e a principal referência histórica, esse entendimento não pode tirar de nós, principalmente de nós, que temos responsabilidades com a gestão de políticas públicas, principalmente de nós, que temos responsabilidade com a formulação de políticas públicas, a responsabilidade de pensar em que medida que as políticas públicas que nós estamos gerenciando, elas poderão ter impacto na vida, por exemplo, das populações quilombolas e povos tradicionais que residem nos territórios que estão sob a nossa responsabilidade. Para exemplificar a importância que essas políticas públicas têm e o quanto que elas impactam nas condições de vida da população, eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi ao visitar o Quilombo do Guamá, no estado do Pará, há cerca de 15 anos atrás. O programa Luz para Todos chegou ao Quilombo do Guamá, a eletrificação alcançou as residências, os espaços coletivos, e uma das principais lideranças do Quilombo do Guamá compartilhou com as pessoas que faziam parte dessa missão, que era um programa em parceria com o Ministério da Educação, com a CECADI, que ela havia sido alvo de brincadeiras por parte dos demais quilombolas, porque durante a primeira noite no qual havia eletricidade nas residências, em vários momentos ela acendeu a luz dela à noite. E no dia seguinte, várias pessoas da comunidade brincaram com ela e falaram: você acendeu
a luz, a eletricidade à noite, porque você não acreditava na eletricidade? E ela respondeu: olha, eu acendi a iluminação da minha casa à noite porque eu não tive a possibilidade de ver os meus filhos dormindo. Porque a época que os meus filhos eram crianças, não havia eletricidade aqui e a iluminação era precária. E não tendo conseguido ver os meus filhos quando eram crianças dormindo, com a chegada da eletricidade, eu tive a possibilidade de ver os meus netos dormindo. Porque até então eu havia sido privado da possibilidade de ver os meus netos, meus filhos e meus netos dormindo à noite. Então, é uma história muito simples, porque o gestor público é um indicador, é a cobertura da política pública, é todo o desenho de um arcabouço formal da política pública, mas quando essa política pública chega no território, ela faz a diferença ao ponto de permitir a esta mãe e a esta avó a experiência de que nós que vivemos em área urbana consideramos absolutamente banal, quase que uma obviedade. Pais, mães, avós possam ver seus filhos e possam ver seus netos adormecerem. Numa comunidade quilombola, esta experiência é uma experiência recente que não terá mais do que 15, 20 anos. Então, a luta dos quilombolas continua a ser uma luta importante. A luta pelo reconhecimento de direitos, a luta pelo reconhecimento da titularidade da terra, a luta pela cobertura de políticas públicas, a luta pela preservação dos seus valores ancestrais é algo que precisa estar presente nas preocupações de gestores e gestoras públicas. O Quilombo dos Palmares é uma referência histórica, mas a luta dos quilombolas é algo que permanece até os dias de hoje. A segunda referência que eu fiz de movimento histórico é a Revolta dos Búzios. Que reflexões nós podemos fazer a partir da Revolta dos Búzios? A República no Brasil é um processo em construção. A República no Brasil não é um ideal apenas das pessoas brancas e dos iluminados da aristocracia nos séculos 17, 18 e 19. O ideal republicano, ele veio sendo forjado ao longo da história do Brasil também por homens e por mulheres negros. E a Revolta dos Búzios é um indicador disso. Uma revolta influenciada pelos valores democracia, valores republicanos, se disseminaram pelo mundo no século XVIII e século XIX. Então, essa invisibilidade dos atores e atrizes políticos negros, como se a nossa agenda, a agenda da população negra durante o período da escravidão, fosse uma agenda apenas restrita à abolição, é uma visão equivocada. A agenda dos abolicionistas, a agenda das iniciativas, inclusive quilombos e insurreições lideradas por pessoas negras nos séculos 17, 18 e 19, também era uma agenda republicana, também era uma agenda de construção de um Estado que pudesse ser fundado em cima dos ideais semelhantes da Revolução Francesa, como de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Então, as pessoas negras elas não eram apenas objeto de uma solidariedade, de um engajamento de determinados círculos sociais que estavam enganjados em prol da abolição da escravidão. Havia também uma visão política desde aquele momento, como é exemplificado pela própria forma de organização política do Quilombo dos Palmares. Havia uma visão e um ideal de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de construção de uma república, processo que nós ainda hoje vivemos. Fatos recentes que ocorreram no Brasil, e eu faço essa gravação no início de 2023, mostram o tamanho da tarefa que nós temos no sentido de construir uma república no qual determinados valores não sejam objetos de questionamento. A independência entre os poderes, o papel central do Poder Judiciário e o respeito que nós devemos guardar ao Poder Judiciário como última instância de debate e de resolução de conflitos. Inclusive, conflitos que se estabelecem no âmbito do Poder Legislativo, conflitos que se estabelecem no âmbito do Poder Judiciário.
além de todas as demandas individuais privadas que são levadas à lide. Então, esta compreensão de uma república onde os processos, os sufrágios são respeitados, onde as instituições como o parlamento são respeitadas, onde instituições do poder executivo são respeitadas, é um processo ainda em construção no Brasil. E este processo de construção, ele vem desde o século XVII, vem desde o século XVIII, e as pessoas negras têm participado desta construção. Já passou da hora do protagonismo e da escuta das pessoas negras e ficar limitada ao debate racial. As pessoas negras não podem ter a sua contribuição ao processo de construção da República no Brasil limitado ao debate racial. O protagonismo e a incidência de pessoas negras deve se dar em todas as dimensões da vida nacional, na economia, na cultura, no planejamento, na governança, no âmbito do judiciário, da representação política no legislativo, nas forças armadas, para que nós possamos, de fato, ter uma república que mereça ser chamada como tal. O terceiro fato histórico ao qual eu me refiro é a Revolta dos Malês, que rompe completamente com o discurso de que haveria algum nível de acomodação dos africanos escravizados no Brasil. Não havia esse nível de acomodação e nunca houve. Houve uma repressão bastante dura e, do outro lado, em condições adversas, pessoas negras se organizando para fazer um enfrentamento e para lutar pela liberdade. O quinto movimento ao qual eu me referi, o quarto movimento ao qual eu me referi foi a Frente Negra Brasileira, com iniciativas na área educacional, na área política, na área da comunicação, agendas que ainda hoje estão presentes nas lutas contemporâneas do movimento negro. E, por fim, o quinto movimento ao qual me referi, o Teatro Experimental do Negro, que abordou o papel das pessoas negras na teledramaturgia, que produziu referências artísticas para além das expressões artísticas tradicionais. Eu citaria a dramaturgia como exemplo, nas figuras de Abdias do Nascimento e Ruth de Souza, e que é um enfrentamento que nós fazemos ainda hoje, das representações que as pessoas negras têm, os lugares que são exercidos na dramaturgia. Eu citei para vocês que me referiria a duas institucionalidades. As duas institucionalidades que acho importante ressaltar como exemplo dessas lutas históricas e ancestrais da população negra são a Sociedade Protetora dos Desvalidos, fundada em Salvador em 1832. A SPD é uma das mais antigas instituições de promoção do enfrentamento ao racismo e da equidade racial no Brasil. A SPD, localizada na região do Pelourinho, é um lugar que os senhores e as senhoras, tendo oportunidade de ir a Salvador, deveriam conhecer. Ali, toda a capacidade de organização, a visão de futuro, a construção de uma estratégia sustentável para a compra de alforria, para acolhimento de pessoas em situação de abandono. Tudo isso se materializa nos salões centenários da SPD. Há uma estratégia de sincretismo que permitiu a um só tempo atender às normas estabelecidas pela coroa portuguesa naquele momento e, ao mesmo tempo, contemplou o culto às divindades de matriz africana. Uma visita à SPD permitirá às senhoras e senhores terem a dimensão do quanto os nossos antepassados vislumbraram a criação de condições de convivência social, vislumbraram a possibilidade de que nós pudéssemos hoje estar alcançando posições de representação como nós começamos a alcançar nesse momento da história do Brasil. A SPD nos inspira. A SPD mostra que é possível se construir instituições sólidas, instituições
perenes, instituições que nos inspirem a dar continuidade a essa luta. Além da Sociedade Protetora dos Desvalidos, nós ainda temos instituições centenárias. Temos os clubes sociais negros. Clubes sociais negros como Floresta Aurora e tantos outros clubes sociais que se constituíram no século XIX como espaço de convivência da população negra, em função da discriminação que as pessoas negras sofriam e ainda hoje sofrem em determinados espaços sociais de convivência. E nos clubes sociais negros, não apenas era um espaço de recreação, mas também um espaço de organização política das pessoas negras, de preservação de tradições, de desenvolvimento de talentos nas mais variadas dimensões da vida artística, social e cultural do Brasil. Então, essas expressões, elas devem servir para nos inspirar, porque o racismo, ele se transforma. O racismo, ele não é um fenômeno estático, ele é um fenômeno dinâmico. Ele adquire novas conformações e se readequa, de forma a preservar relações de poder que não são, entre aspas, arranhadas por determinadas, entre aspas, concessões. Nós precisamos ter um foco muito definido no desenho das políticas públicas do que de fato muda as relações de poder. De que forma que nós podemos construir mecanismos de políticas públicas que de fato façam um real enfrentamento ao racismo. Exemplos na nossa história não faltam. Exemplos de enfrentamento direto, exemplos de organização, exemplos de insurreição, exemplos de organização política, exemplos de organização artística e cultural. A nossa tarefa como gestores públicos e gestoras públicas é buscar na história do Brasil todas essas referências para que nós não caiamos na ilusão de que nós vamos começar a política pública da estaca zero. Política pública não se começa da estaca zero. Todas as experiências históricas que nós vivenciamos ao longo dos últimos 400, 300 anos devem ser levadas em consideração pelos gestores públicos e pelas gestoras públicas. O caminho mais curto para que nós possamos cometer erros que foram cometidos no passado é desconsiderar toda a experiência histórica que nós acumulamos ao longo desses anos. E por isso eu os convido e as convido a iniciarem um mergulho na história do Brasil, analisando esses 5 eventos históricos e estudando essas 2 institucionalidades centenárias que continuam a produzir resultados e a inspirar todos e todas que se dedicam ao enfrentamento das desigualdades sociais, com foco na eliminação das desigualdades étnicas. Meu nome é Giovanni, eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar mais uma vez e nos veremos na próxima videoaula refletindo à luz dos desafios contemporâneos, tendo como referência os fatos históricos que foram compartilhados aqui. Muito obrigado.